André Janones versus fake news bolsonarista. A gente tem visto nos últimos dias uma chuva de boatos, fofocas, tipo uma deep news, né? Notícias deep da internet na política, né? Em 2018, no Brasil, o atual presidente Jair Bolsonaro ganhou as eleições com muita fake news. Aquele gabinete do ódio, gabinete da fake news, montado ali pelo Carluxo e pela sua equipe, destilaram mentiras, mamadeira de piroca, kit gay, dizendo que a esquerda era a favor da legalização do aborto, que o Lula era a favor, sendo que o Lula nunca foi a favor da legalização do aborto. E agora vem esse deputado que era candidato a presidente, André Janones, que renunciou à candidatura para apoiar o Lula. E ele está agindo numa frente de batalha muito importante, que é esse mundo da internet, das redes sociais, Facebook, TikTok, Twitter, né? Essas relações de contra-golpear onde o inimigo está golpeando mais forte, né? Que os inimigos espalham, principalmente esse cara aí que é o Nicolas Ferreira, que teve um vídeo íntimo, entre aspas, vazado pelo Anonymous, e o André Janones aproveitou e espalhou essa informação que o Nicolas Ferreira, que foi um deputado bolsonarista mais votado do Brasil em Minas Gerais, de 26 anos, que tem aquela tática do MBL de espalhar notícias falsas e de constranger as pessoas em público, ele fez um vídeo que, segundo ele, tem mais de 30 milhões no canal dele, que o TSE mandou derrubar, espalhando boatos contra o Lula, fake news contra o Lula, notícias falsas contra o Lula. Então ele pode muito bem fazer isso, mas não aceita que o André Janones, por exemplo, fale algumas coisas dele, né? Então a imprensa já está dizendo que o André Janones não deve ter credibilidade. Em relação a essas táticas de espalhar notícias, por exemplo, o presidente falou que o PT ia colocar o José Dirceu como ministro, né? O José Genuíno, a Dilma, né? Sendo que o Lula nem escolheu os seus ministérios ainda. De jeito nenhum, o Lula não escolheu nem seus ministérios. Aí o Janones contra-atacou, dizendo que o Bolsonaro ia colocar o Collor de Mello como ministro dele e ia cortar a poupança, né? Porque o Collor, quando foi presidente, confiscou a poupança do brasileiro. Ele jogou um boato, né? Que pode ser verdade ou não. Como o cara não jogou um boato contra o Zé Dirceu, inclusive que o lado de lá pode boatos, né? Um dos boatos que teve aí foi o auxílio emergencial e o Auxílio Brasil. O auxílio emergencial vai acabar? A esquerda diz que o auxílio emergencial vai acabar em dezembro. É verdade, o auxílio emergencial é até dezembro. O Auxílio Brasil não acaba em dezembro. Continua, mas não com esse valor de 600. A previsão é de 400 e pouco, né? E não todo mundo vai receber. Só as mães que têm filhos, né? A maioria dos homens que estão recebendo aí vai ser cortado, né? E foi espalhado essa questão aí. Por isso que eu coloco essa questão. José Dirceu versus Collor de Mello como ministro, né? Esse mundo aí, que não é um mundo das ideias, é um mundo de fofocas, que não se debate o Brasil, mas fica no mundo das nojeiras da internet. É um mundo aí que a gente vê claramente que é um mundo deep da política, né? O Bolsonaro, ele teve um vídeo que em 2017 ele teve na maçonaria, né? Que irritou muitos evangélicos. Como também irritou muitos evangélicos, o que o Bolsonaro estava ontem em Aparecida do Norte fazendo política, e o que aconteceu? Ele estava lá com proselitismo religioso e o arcebispo de Aparecida disse não às armas, disse que tem que ter o combate à fome, foi vaiado pela horda bolsonarista, que estava com cerveja na mão, que intimidou cinegrafista da TV Aparecida. Então é algo muito sério, né? O que essa milícia digital e essa milícia bolsonarista faz nas redes sociais. Mas quando vem um cara como André Janones, que
contra-ataca, eles ficam dizendo que é jogo sujo. Mas eles fizeram o jogo sujo e fazem esse jogo sujo direto. Vale tudo na eleição? Baixar o nível para se igualar à rede fake news bolsonarista? Eu não vou atacar esses caras não, André Janones. Eu não concordo com métodos X na internet nem na vida real. Mas vamos ser sinceros. Os métodos e as armas são escolhidas para serem lutadas. Se o bolsonarismo escolheu essas armas de ataque, e ele está usando essas armas de ataque, a esquerda tem que se defender. Se a militância de esquerda, lulista, paz e amor, vai tentar daquela maneira antigona, do estilo sindicalista, se defender, não vai conseguir contra-atacar com as armas poderosas que tem aí a rede bolsonarista de fake news. Então tem que se igualar ao inimigo nesse ponto. Na campanha eleitoral da TV também, na campanha eleitoral da TV, tem que se igualar a esses homens aí, essas mulheres à direita. O Adamares aí usou o púlpito da igreja evangélica para dizer aqueles absurdos que as crianças estavam fazendo sexo oral e arrancavam-se os dentes dela para elas fazer sexo oral. E por que ela não denunciou, né? Está sendo investigada pelo Ministério Público, né? Nas eleições vale tudo? Essa foi a pergunta que eu coloquei agora. Vale quase tudo, né, galera? Depende do inimigo, né? Se o inimigo ele joga pesado, você tem que se defender de uma forma pesada, né? Se ele joga limpo, você joga limpo também. Eles estão desesperados porque as pesquisas todas estão dando o Lula na frente. Todas as pesquisas, até os institutos mais ao centro-direita, está dando Lula na frente. IPEC, IPESP, Data Poder, Paraná Pesquisa, Real Big Data, todos dão Lula na frente. Então o desespero está indo do lado de lá. O André Janones ficou aí cotado para assumir as redes sociais do Lula. O Lula está cogitando, mas eu acho que não. Não deveria dar as redes sociais para o André Janones. Deixa ele agir no campo dele, independente, fora do real, que é a campanha do Bolsonaro, do Lula, que o Lula não deve ter esse tipo de pessoas acessando as suas redes sociais, porque depois vão colocar o Lula como um que espalhou fake news, né? E aí pode complicar no TSE, né? Julgamento da campanha depois. O fake news pode barrar também a eleição de um parlamentar, no executivo também. Então acho que não deve se dar a campanha para deixar ele agir nesse campo aí paralelo, como o bolsonarismo age também, sempre agiu no campo paralelo, inclusive esse Nicolas Ferreira, que é aí o moralista, né, jovem, né, ainda, mas moralista, que espalha boatos aí gigantescos contra a esquerda. Esse boato aí de que os presidiários votaram mais no Lula é fake, porque a Constituição não permite que presos votem, que gente que tem julgamento, transitar em julgado, votem. Aí são pessoas que estão ali, como se diz, ainda em processo de julgamento. Mas o Lula foi o que mais foi votado no presídio, na igreja, na ala, nos católicos, nos mais pobres, no Nordeste, em Minas Gerais. Então o Lula tem preferência do povo brasileiro, grande povo brasileiro mais pobre. Então acho que a gente tem que ficar ligado nisso, galera, e ficar atento, porque dessa maneira a gente pode cobrar das autoridades alguma coisa. Mas nessa briga entre Janones e a onda bolsonarista fake news, deixa o pau troar, lá, deixa o pau troar, que é um mundo paralelo, vai acontecer muitas mentiras dentro das redes sociais ainda. Então tem que ter alguém que combata do lado de cá. Não se combate um cara que usa um revólver com flores, né? Se combate com a mesma arma dele, né? As armas tem que ter paridade de armas e tem que ter um confronto com igualdade de oportunidades para ambos os lados. Se só um lado está tendo a oportunidade de lutar com armas, tem que dar ao outro lado também oportunidades. E as oportunidades estão colocadas aí e a gente tem que ficar de olho, né, galera? De olho para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível, né?
E esse segundo tema, vida pessoal e fofocas, né? O mundo aí tá cheio de gente de olho nas nossas vidas, nos nossos erros, nas nossas falhas. Por exemplo, as celebridades, elas sofrem com boatos, né? Mas as celebridades, elas escolheram um caminho que é uma vida chamada livre aberto, onde ela passa pelo escrutínio do povo dia e noite, né? O caso de Simone e Simaria, a briga das irmãs que se separaram aí, foram parar até no Fantástico e ficam aí alimentando semana após semana as discussões da TV, da internet. Teve o caso ali da Ludmilla com a Anitta um pouco mais atrás, né? Agora o caso, por exemplo, Luísa Sonza e o Whindersson Nunes voltaram a se seguir nas redes sociais. Quer dizer, eles estavam sem se seguir, mas eles são amigos, eles vivem afastados, mas são amigos. Você viu no Rock in Rio, a Luísa Sonza cantou no palco lá do Brasilis, né? E o Whindersson Nunes estava lá junto com ela, porque há um respeito, há um posicionamento de respeitar a parceira. Então a gente tem que ficar de olho nisso, na amizade. Pode ser que eles tenham voltado, estão ficando ou não. O que é que nós temos a ver com isso? Eles são celebridades, a gente tem que ficar de olho, claro, né? O pessoal de olho ali na Gisele Bündchen e no Tom Brady, né? Que estão se separando aí. Parece que o Tom Brady tem 1 bilhão de fortuna, Gisele Bündchen 2 bilhões. O pessoal tão preocupado aí com a separação deles e quem vai ficar com o que nessa separação, com a fortuna de quem vai ficar. E a galera tá de olho, né? Mas quando você é um anônimo, você é um anônimo e acontece coisas na sua vida pessoal que fogem ao seu controle, tipo você não tem como esconder tudo que você faz, às vezes você tem um deslize, todos os olhares, todas as críticas, todos os questionamentos, todos os desapontados vão em direção a você. Se você não tiver firme e forte, você pode realmente se perder aí no mundo e se lascar. Então você tem que ficar de olho para que você, mesmo uma pessoa tranquila, por exemplo, eu sou um cara bem sossegado na minha vida pessoal. Trabalho, casa, um barzinho aqui acolá tomar um jogo do Ceará, que é o time que eu torço, aqui acolá, e volto para casa. Poucos locais que eu vou, frequento poucos locais, não sou de sair muito. Onde eu moro, pouca gente vem onde eu moro. Eu estou 5 anos morando no mesmo lugar. Pouca gente vem aqui onde eu moro. E se vem alguém, todos observam, olham, querem saber, ficam de butuca ligada para saber quem frequentou o meu ambiente onde eu moro, né? Então as pessoas estão aí de olho nos seus escorregões, não só as celebridades, mas também as pessoas anônimas, as pessoas que estão aí com sua vida pessoal no escrutínio dos outros, né? Eu sou um cara que eu nem nunca ligo para o que acontece na vida dos outros. Para mim tanto faz, tanto fez. Para mim cada um viva a sua vida, cada um viva sua realidade da maneira que interessar possa. Que as pessoas vivam em paz, vivam com tranquilidade. E que a gente possa respeitar o próximo e ficar de olho nas pessoas para ajudá-las, não para recriminá-las, para julgá-las, para apontar dedo, né? Porque assim, no fim das contas, quem paga suas contas é você. Ou os outros, né? Qual dos dois paga as contas? Você ou os outros? Realmente é você que paga as contas, você está ali no trabalho todo dia, sol a sol, luta diária para pagar suas contas. E se você não faz o que você quer, não busca sua própria realidade, então você vai estar sempre baseado no que o outro pensa sobre você. Se o outro pensa mal, ele quer o mal, ele vai conseguir, mas se ele quer o bem para você... Agora, eu sempre fui daquele cara que nunca gostei de falar muito das minhas coisas pessoais para as pessoas, mesmo as mais próximas, porque é o julgamento. As pessoas, 90% das pessoas na nossa vida, ao nosso redor, elas estão frustradas com suas próprias vidas, elas estão frustradas com suas próprias realizações, elas não estão felizes com o que acontece com elas, então elas sempre estão procurando defeitos na vida dos outros.
E se você dá a oportunidade, elas vão escatitar você, escatitar sua vida. Então você tem que buscar tentar manter sua vida longe de fofocas. A celebridade não tem como fugir, como eu falei, né? A celebridade Daiane, Princesa Daiane, que morreu numa perseguição dos paparazzis. O carro dela bateu e ela faleceu. Foi uma coisa trágica, né? Na frente de câmeras no mundo inteiro. O carro fugindo dos paparazzis e ela acabou falecendo. A própria Rainha Elizabeth, que teve a morte depois de tantos anos, ela passou aí pelo escrutínio da mídia desde a sua infância até a sua morte. Os olhares do mundo não deve ser fácil, apesar de ela ter todos os privilégios que uma realeza tem, todas as coisas boas que uma realeza tem, mas ela não tem o seu lado negativo, que você não tem um minuto de paz, né? Tudo que você faz é olhado e é passado pelo escrutínio das pessoas, né? Então, um jogador de futebol, se ele dá um deslize, todo mundo cai em cima. O caso aqui também no futebol cearense, teve um caso aí de um time de futebol que ele foi curtindo a balada, a galera, com mulheres, com bebida, e um entregador de aplicativo chegou lá para fazer a entrega e pediram para ele guardar o celular e não fazer imagens, né? Para poder não mostrar o quem estava curtindo. Mas aí o cara fez o print do pagamento no Pix e foi buscar lá no Google e descobriu o nome do jogador, né? Então a galera descobre de qualquer forma, porque o cara é jogador, é atleta e tem a vida pessoal, às vezes, que passa o escrutínio da mídia, né? Então a gente tem que ficar de olho, quem é celebridade, quem não é, a vida pessoal do cara não interessa. Mas claro que você dá deslizes, se você cai, você vacila, você vai com certeza passar pelos dedos apontados na sua cara, porque as pessoas, elas não estão ali no dia a dia da sua vida para lhe ajudar quando você cai, mas só para tentar colocar mais lenha na fogueira, colocar mais uma pá de cal em cima de você. Se tem uma ferida, eles vão colocar o dedo na ferida para poder machucar mais ainda e para poder lhe ferir cada vez mais, né, galera? Então, fique atento, porque você vai, de qualquer forma, vai passar por esse escrutínio da população, né? Você quer anonimato, tem que viver pisando em ovos, andando lentamente, tranquilamente e tentando evitar polêmicas, né? Não é difícil quando você convive com pessoas, convive com seres humanos, convive com o mundo, você vai ter polêmicas ao seu redor, porque você não vai passar ileso pelo mundo sem ter um deslize, sem passar por uma situação complicada. Então você vai ter que lentamente ir pisando em ovos e pedindo sempre a Deus que lhe abençoe para que você possa fugir das armadilhas do inimigo, né? Porque são várias, todo dia tem armadilhas, todo dia tem dificuldades no caminho, e você, para enfrentar essas dificuldades, você tem que ser muito inteligente, resistir ao mal, como dizia já na Bíblia, né? Resiste ao mal porque ele foge de você. Resistir ao mal não é fácil, realmente a gente às vezes é muito falho. Na teoria a gente parece forte, mas na prática a gente é super falho. É um ser humano cheio de defeitos e que, se a gente não ter cuidado, a gente cai. Tem um livro que chama Vida e Anonimato, que é do Gay Talese. Eu li quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo, né? E ele fala sobre isso. O Gay Talese, ele foi lá falar um pouco da vida da Madonna, da vida da Marilyn Monroe, do Frank Sinatra, mostrando como é o lado desses caras um pouco longe dos holofotes, né? Dessas pessoas, dessas celebridades. E também foi atrás da vida da celebridade, dos anônimos que trabalham na construção civil nos Estados Unidos, aquela ponte Gold Gate, né? Ele foi acompanhar como é o dia a dia dessas pessoas que são anônimas, né? Ele escreveu esse livro e é sobre isso que a gente fala, né? Fama e anonimato, né? Tem a fama e tem o anonimato. O que interessa mais a vida dos famosos e dos anônimos, né? Dos famosos é muito mais olhares do povo, né?
E é isso, galera. E o Vozão, né? O Vozão do coração do meu povão. Tem missão dificílima contra o Cuiabá nesse domingo às 16 horas na Arena Vozão. Previsão de casa cheia. A galera tá fazendo check-in dos ingressos, os sócios torcedores. A galera que não é sócio tá comprando, que tem promoção de R$ 20 a inteira e 10 a meia. É para lotar a casa. Mais uma vez, a torcida do Vozão vai ser feita de besta. A torcida do Vozão vai passar por vergonha, porque o Ceará ganhar em casa tá difícil esse ano. Eu fui do jogo do Ceará em casa, fui quase todos, né? Eu acho que não fui só 2 ou 3. E só tivemos alegria em 2 oportunidades, que pelo menos aqui eu tive presente, contra o Santos e contra o Corinthians, que o Ceará ganhou essas 2 partidas. Inclusive a contra o Corinthians foi uma exibição de gala que o Ceará ganhou. Uma exibição gigantesca do Alvinegro, o resto foi empate e derrota. E vai jogar agora contra um adversário dificílimo, que é o Cuiabá. Inclusive está 3 pontos do Ceará, o Cuiabá. Se o Ceará perde para o Cuiabá, o Ceará entra automaticamente na zona de rebaixamento. Se empata, segura fora porque os outros não conseguem alcançar o Ceará. Mas fica complicadíssima a situação do Ceará. Mas se o Ceará vence, ele abre 6 pontos da zona de rebaixamento. Abre 6. Como a situação do Ceará fica boa, dependendo de uma vitória apenas. Como é que a situação do Ceará fica maravilhosa? Porque o Ceará também contou com muita sorte dos outros adversários. Desde o começo do campeonato eu falava, o time do Ceará e do Fortaleza não cai, porque a situação dos outros times tem muito time ruim aí, que pode cair. Goiás, América Mineiro, Atlético Goianiense, Avaí, Juventude, Cuiabá, o próprio Coritiba, né? Então o Ceará aí tem um leque de times que vão cair. Se o Ceará apenas fazer a parte dele, o Ceará escapa dessa zona de rebaixamento. Então vale a pena a vitória. O Vina volta depois da indisciplina que ele teve na última partida. Ele volta quando ele fez de tudo e levou o cartão vermelho na última partida. Treinar, ele está treinando. Agora, não sei se volta como titular. O time que vai jogar em campo, a gente não sabe como é, porque o treinador está mexendo um pouco, né? O goleiro, sabe-se que o goleiro é o João Ricardo. Temos ele na lateral direita o Nino Paraíba ou o Michel Macedo. Na zaga ali, não sei se ele vai com o Luiz Otávio Messias ou o Luiz Otávio e Gabriel Lacerda, ou até o Marcos Vitor. Na esquerda tem o Vitor Luiz e o Pacheco, ou ele pode fazer como ele fez na última partida, botar o Pacheco mais recuado, não, botar o Vitor Luiz mais recuado e botar o Pacheco mais para cima e fazer aquele meio de campo ali, o Richard Coelho, não sei se vai jogar, se machucou aí na última partida, mas se não jogar tem o Sobral, o Richardson, né, como volantes ali. Na frente eu não sei se ele vai botar o Lima. O Steve Mendonça tá de volta, né? Então o Steve Mendonça é um jogador. Na frente ele pode colocar o Jô ali. Eu sei que o Guilherme Castilho é titular dessa equipe. Jogador que se esforça, que dá vida pelo time. Então o Vozão tem que dar sua vida nessa partida. Tudo bem, não foi uma temporada dos sonhos do Vozão. Não foi uma temporada nem de longe, uma temporada para se guardar na memória do torcedor alvinegro. Mas se escapar, tá de parabéns. Se escapar, o Ceará vai ter feito muito mais do que títulos, do que vitórias. Porque só se manter na Série A vai ser maravilhoso. Ano que vem tem Cruzeiro, tem Grêmio, tem Vasco. Vai ser muito mais difícil o ano que vem. Mas o que é massa é isso. Jogar com grandes times na Arena Castelão, com grandes jogos, lotando a Arena Castelão. Então acho que é isso que o Vozão quer, é isso que a torcida do Vozão quer. Casa cheia, festa e 3 pontos, né? Não importa o que passou, a vida da gente começa naquele exato momento que a gente decide mudar, é como o Vozão. A diretoria paga em dia, a diretoria oferece uma infraestrutura boa para o clube, para os jogadores, oferece. Mas o que importa, além disso, é a questão técnica, a questão tática, a questão motivacional. E às vezes falta no Alvinegro de Paranaguaçu um pouco disso. Falta essa gana, essa vontade, essa alegria
de jogar de alguns jogadores. E falta porque não tem direção técnica. O único que a gente teve bom aqui foi o Dorival Júnior, que partiu. Acho que até se tivesse deixado o Thiago Nunes no começo, até agora, a situação do Ceará estaria até melhor. Porque eu acho que tem que manter a manutenção de treinador, de filosofia de jogo ajuda. Porque essa mudança constante de treinador não é bom. O Lúcio Gonzalez está aí, no Ceará, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu papel como técnico. Um técnico neófito, um técnico que vai fazendo o seu primeiro trabalho, vai fazendo a sua primeira... assumir a primeira vez um time de futebol. Ele que é jogador com o Atlético Paranaense, o segundo argentino mais vitorioso da história do futebol mundial como jogador, só atrás do Messi. Mas como técnico ainda é novo. Eu acho que se ele escapar com o Ceará tem que colocar ele como treinador na próxima temporada. Para ele manter-se aí com o Ceará na próxima temporada, fazendo aí o Cearense, a Copa do Nordeste e um pouco da Copa do Brasil. Porque o importa é isso. Se ele escapar, mostra que ele conseguiu dar a volta por cima. E pode conseguir aí colocar o Vozão nos trilhos de novo. E ele vai pegando mais experiência, daqui a pouco ele está conseguindo extrair mais de jogadores. E vai ter uma reformulação com certeza no elenco para a próxima temporada. Eu acho que essa reformulação é muito importante, né? Mudanças no time, eu acho que é muito importante. E eu acho que tem que mexer no time, tem que mexer no que está errado, trazer jogadores comprometidos com o futebol, liberar alguns, emprestar. Tem alguns jogadores que estão... O mercado está de olho em alguns jogadores, como Sobral, como Luiz Otávio. Tem gente querendo comprar jogadores, né? Tem jogadores que vieram que não chegaram nem a jogar, como o Dentinho, que está aí no Ceará recebendo salário, mas não está conseguindo jogar. Com certeza vai para outro time na outra temporada. Dentinho não teve a oportunidade que era para ter no Ceará. Mas aí, o Cuiabá tem que ter cuidado. O Cuiabá tem o Davidson, né? Aquele que foi do Palmeiras, fez o gol do título da Libertadores, está no Cuiabá. Não ficou lá pelo time do Palmeiras. O Davidson é um jogador perigoso. Tem outros jogadores lá também perigosos no time, mas o Ceará tem que se concentrar nessa vitória. Tem que dar o máximo, é como se fosse assim, esse jogo é o jogo da vida do Ceará, porque se o Ceará abre 6 pontos, meu compadre, nessa altura do campeonato, abrir 6 pontos, é praticamente carimbar a vaga na Série A. E se mantendo ali com um empate fora de casa, 2 empates fora de casa, e tentando manter só as vitórias dentro de casa. Basta ganhar as 4 dentro de casa, meu compadre. Basta ganhar as 4 dentro de casa que o Ceará garante na Série A. Pode até perder as 4 fora, mas garante a Série A se o Ceará ganhar as 4 dentro de casa. Só a gente pede só isso, só um pouco de esforço dos jogadores, consciência. Tá chegando as férias deles, que eles dêem o máximo agora, que depois eles vão assistir de camarote a Copa do Mundo com a consciência tranquila, que eles não fizeram ruim, não caíram para a Série B, mesmo com todas as atrapalhadas que foram feitas fora e dentro de campo, que o Ceará se mantém. E se manter para o Ceará é um título, como eu falei, um título gigantesco. A gente tem que ficar de olho que a gente precisa muito dessa permanência na Série A. E para permanecer, temos que dar o máximo dentro de campo. Não com aquele futebolzinho omisso, jogando pelas laterais. Cara, pegou a bola, chuta. Como o Castilho já fez alguma vez, o Richardson, o próprio Sobral. Pegou ali perto da entrada da área, chuta pro gol. Arrisca. Às vezes o goleiro não tá nem esperando e a bola vai para dentro do gol. Tem que arriscar, né, cara? Eles ficam insistindo lá pela lateral com o Nino Paraíba. Um jogo horrível e cruzamento no meio da área que a bola vai sempre pro goleiro. Cara, infiltração pelos meios. Tem um jogo ali para fazer a parede. Vamos dar o máximo, mas vamos mudar jogadas. Tem hora que a gente está vendo ali como torcedor melhor que o treinador. Tem hora que a gente não consegue ver como o treinador consegue colocar certos jogadores como titular. Sem querer queimar o jogador, mas tem uns jogadores ali que não era para ser titular na minha equipe de nunca. Que não vem jogando há muito tempo, como o Lima, como o Richard Coelho. Jogadores que não vêm desempenhando bom futebol, né? O restante eu acho que pode ir modificando aos poucos, né? Bota o Sobral, bota o Castilho que entrou. O Vina não estava bem, talvez volte agora, né, galera? Mas é isso, galera. Um grande abraço a todo mundo. Tudo de bom para todo mundo. Um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. E que a gente possa conquistar mais e mais coisas. E que a gente possa ir mais adiante
com a graça de Deus. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, 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 tchau.